E o América Legal se encontra aqui hoje no Mantena Global Care. Hoje aconteceu a segunda formatura, que é o nível mais avançado do curso de hebraico, que é dado aqui pelo Leonardo Ferreira. Léo, como vai? Tudo bem? Bem, obrigado. E você, Cristina? Muito bem. Léo, como que foi a ideia de introduzir esse curso aqui na comunidade brasileira? Bem, Cristina, na realidade foi o desenvolvimento de um processo. Eu sou judeu brasileiro e eu percebi que quando eu vim para a comunidade, pelo fato de eu ser brasileiro, eu falar português, as pessoas assumiam automaticamente de que eu era simplesmente assim, ele é brasileiro. E quando eu falava que eu era judeu, muitas vezes eles me olhavam como se fosse um ET. Ou então eu escutava comentários assim do tipo, você é judeu? Eu falei assim, sou. Mas como? Você não é brasileiro? Sou. Então, muitos falavam assim, tudo bem, Léo, que você é judeu. Eu trabalhei com um americano, mas ele era judeu mesmo. Como se o fato de eu ser brasileiro fosse incompatível com o fato de eu ser judeu. Então, eu resolvi trazer essa parte do meu material cultural, religioso, para a comunidade e em língua portuguesa. A comunidade brasileira é muito variada. Você tem brasileiros católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ateus e judeus também. Então, eu desenvolvi esse projeto, eu tinha esse projeto na cabeça, e há coisa mais ou menos de 1 ano e meio, eu conversei com a presidência, naquela época era da Brazilian American Net Association, a BAUA, e eles me deram total apoio, acreditaram no projeto, e eu lancei um projeto piloto, que foi o curso de alfabetização em hebraico nível 1. Esse curso foi um sucesso. Na época, comecei com 8, 9 alunos. Eles se formaram. Depois abri uma segunda turma. E também foi um sucesso. E a diretoria do Mantena, na pessoa da Solange Paisante, ela vivia me falando, Léo, quando é que você vem aqui? Dá o curso aqui, dá o curso aqui, dá o curso aqui. Finalmente, eu tive tempo. Eu terminei o curso lá, na BAUA, e comecei a dar o curso aqui. E foi muito interessante, realmente o número de alunos foi muito maior. Na época eu comecei a turma com quase 20 alunos, e na formatura eu formei uma média de 14, 13 alunos, que é um número considerável para a realidade da comunidade. Muitos desistiram, outros por causa de trabalho, outros por determinados motivos. Então, foi muito interessante isso. E terminou a alfabetização, que na realidade a alfabetização número 1, ela consiste de você saber ler e escrever a letra de imprensa. Como você vai ler num jornal em Israel, como você vai ler um livro, como você vai ver uma placa de trânsito na rua, ela é escrita em letra de imprensa. E também é uma língua muito diferente, é uma língua que não tem língua irmã, é uma língua bíblica. Os profetas falavam. Eu acho assim, às vezes, o máximo. Imagine um profeta Paulo fosse ressuscitado, eu poderia conversar com ele. Então, é uma língua milenar, acho isso muito interessante. E só que, depois que terminou o nível 1, eu tive a ideia de dar continuidade a esse processo e lançar o curso da língua cursiva, como uma pessoa leria e escreveria numa carta. Os alunos abraçaram o projeto, gostaram muito, e eu lancei o curso o avançado, que seria a forma cursiva do hebraico. E foi muito interessante, o curso demorou mais ou menos 3 meses, e finalmente hoje a gente conseguiu, nós tivemos hoje a formatura. Foi um evento muito bonito, emocionante, eu me emocionei, eu sou meio chorão. E foi assim bem bacana ver as pessoas trazendo seus parentes, trazendo seus filhos, confraternizando, recebendo com emoção o diploma. Então, eu acho que isso só motiva, isso dá forças para que a gente continue fazendo esse trabalho, para que a gente, outros brasileiros com talentos especiais ou com coisas que não são tão populares, se eles puderem trazer isso para essa mesa para contribuir, eu acho isso muito importante. Eu acho que a diferença, ela só acrescenta, ela não separa. Então, eu acho que o brasileiro é um povo com muito talento, é um povo muito diversificado culturalmente, etnicamente, e se cada um contribuir um pouquinho, eu acho que isso vai ajudar na riqueza
da comunidade. E é basicamente esse o objetivo do projeto, é trazer um pouquinho do judaísmo, né, com tempero carioca, para a comunidade. E o interessante também é que, como você estava me explicando aqui um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista, é que além da escrita, você também passa um pouco da cultura dos judeus para os alunos. Qual que é essa aceitação? Eles ficam assim, curiosos, eles ficam... Surpresa. Surpresos. Fico assim, quer ver, há casos assim, interessantíssimos, quando, às vezes, porque você não tem como desvincular o judaísmo do idioma. O hebraico é conhecido como, em hebraico a gente fala Lashon HaKodesh, que seria a língua sagrada. É a língua dos profetas, a língua que Deus falou com Moisés, falou com Abraão. Então, muitas vezes, ao longo do curso, você não tem como desvincular. Um exemplo, outro dia eu estava conversando com um aluno e ele perguntou como é que era sol em hebraico. Aí eu falei, sol é Shemesh, que é feminino em hebraico. Vem do deus pagão Shamash, que é o deus sol. E que dá origem a Shamaim, que é firmamento. Nossa. Aí ele virou e falou assim, mas se o judaísmo é tão monoteísta, tão averso a ídolos, como é que o sol herdou o nome de um deus pagão? Eu falei, bem, isso mostra a você que 2000 anos de diáspora, 2000 anos fora de Israel, a gente absorveu muito dos outros povos. O judaísmo hoje ele é rico, e é justamente talvez por causa disso. Ao longo de 2000 anos, os judeus foram morar nos 4 cantos do mundo, e ele absorveu de cada povo a cultura. Eu tiro isso como exemplo, ou pego como exemplo o caso de Israel. Existe um kibbutz em Israel, que é o kibbutz que só tem brasileiros. E existe o kibbutz vizinho. Kibbutz são fazendas comunitárias, onde as pessoas vivem e compartilham da produção. Durante todo o ano, o kibbutz brasileiro se dá muito bem com o kibbutz argentino. São todos judeus, falam hebraico, samba, né? Brasil, eles dançam tango, nós dançamos o samba. Quando chega a Copa do Mundo, aí é um problema. Um quer matar o outro. Então, apesar de sermos judeus, apesar de vivermos no Estado de Israel, quando chega a Copa do Mundo futebol, aflora o brasileiro, aflora o argentino. Então, eu acho que esse é um dos elementos interessantes disso. Mostra que a cultura brasileira é muito rica, a cultura brasileira agrega vários elementos. E esses elementos podem ser utilizados em prol da própria comunidade. E o curso é justamente isso, é trazer a cultura e do português para o hebraico. Bacana. Léo, assim, eu não conheço, infelizmente, muito da cultura. Explica pra gente o sentido de usar esse chapéu. O kippah é o yamacá. Kippah seria hebraico e yamacá seria a palavra Yiddish para esse chapéuzinho. Na realidade, esse chapéu a gente geralmente usa em reverência a Deus. É como se você fosse no cristianismo, entrasse numa igreja de biquíni. Como se você entrasse numa igreja um homem sem camisa. Seria uma falta de respeito. Você está num ambiente religioso, você está em um templo, então você tem que pelo menos ter um mínimo de decoro. No judaísmo é basicamente isso. Como normalmente você já está usando roupa, o homem usa o kippah como uma forma de reverência, como se ele estivesse deixando bem claro de que ele tem noção da presença de Deus naquele momento. Então, hoje eu estou usando o kippah, geralmente eu não uso, porque durante a cerimônia de formatura eu recitei o Sheheriano, que é uma reza em hebraico, que toda vez que um judeu passa por um momento de prazer, um momento alegre, a gente reza isso agradecendo a Deus o prazer de estar vivendo aquele momento. E como a gente usa o nome de Deus em hebraico, eu me senti na obrigação de usar o kippah hoje, né? Mas geralmente eu não uso, não. Mas eu acho muito bonito, eu acho legal. Léo, e o que você tem agora de projeto futuro em relação ao curso de hebraico? Bem, agora a nossa próxima etapa, até o final de agosto, eu pretendo abrir uma outra turma de hebraico básico para dar oportunidade às outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir a primeira turma básica. E também, isso é novo, é o calendário judaico.
O calendário judaico, eu vou pegar os 12 meses judaicos. O calendário judaico é um calendário lunar, não é um calendário solar. Então, eu vou aproveitar e, esse curso, abordar todos os feriados judaicos, né, dentro dos seus determinados meses, Nissan, Elul, por aí vai. E, a partir daí, eu vou pegar o que um judeu faz no Purim. O que é o Purim? O livro de Esther. A gente vai abordar o livro de Esther dentro da perspectiva judaica. O que os judeus fazem numa sinagoga naquele dia? Qual é o simbolismo? O que o Purim representa para o judeu? O Pessah, que é o Passover, né, que eles chamam aqui. Como o judeu celebra o Passover? Qual é a mensagem? O que isso significa para o povo judeu? A festa dos tabernáculos, que seria o Sukkot em hebraico. O que isso significa para os judeus? Como é que eles celebram? Então, o curso ele é aberto a todos. Não há necessidade de conhecimento prévio de nada. Ele é basicamente um intercâmbio de cultura. Eu vou explicar, eu vou abordar esses feriados e também há muita dinâmica. Eu vou trazer músicas sobre determinados feriados, eu vou trazer Yom Kippur, eu vou trazer músicas de Yom Kippur. Purim, vou trazer músicas do Purim. Provavelmente eu trago um filme, conseguimos de doação um DVD player, que não tinha. Então agora a gente vai ter poder passar os filmes aqui. Então eu vou trazer um filme abordando um feriado judaico. Na aula de alfabetização, nós tivemos várias atividades também. Eu fazia as tardes musicais, eu trazia músicas em hebraico. Já trouxe até samba em hebraico. Cantamos Fio Maravilha em hebraico uma vez. E eu também exibo filmes, né? E tivemos o prazer também de visitar uma sinagoga, que é a sinagoga a qual eu sou membro, que é o Templo Bethel de Jersey City. É uma congregação muito antiga, foi fundada em 1864, tem 146 anos. E eu levei meus alunos lá, eles foram muito bem recebidos, eles adoraram a experiência, eles viram o hebraico sendo utilizado como língua litúrgica, como a língua das rezas. Né? O filme que eu exibo mostra o hebraico falado em Israel como a língua diária. A música é o hebraico como língua moderna, né? Música romântica, uma língua romântica. E também tem o próprio conteúdo ao longo do curso, porque, como eu havia dito antes, não tem como desvincular o hebraico do judaísmo. Fatalmente, você ensinando o idioma, você acaba passando conceitos, você acaba passando mensagens. E curiosidades da língua também, né? Outro dia os alunos morreram de rir. Eu estava explicando para eles como foi criada a palavra garrafa em hebraico, né? A palavra garrafa, como vocês sabem, o pai do hebraico moderno foi o Ben Yehudá. Ele era lituano, ele era um russo, ele mudou para Israel entre o século XIX e XX, e ele pegou o filho dele, o Itamar, e só falava hebraico com ele. Ele era um visionário, ele era considerado às vezes um louco, que nenhuma língua na face da terra foi revivida. O hebraico foi a única do mundo. Então, ele pegou o Antigo Testamento e foi criando palavras novas que não existiam. Muitas palavras se perderam ao longo do tempo. Um exemplo foi bola. Bola não existia mais, a palavra se perdeu. E a palavra garrafa. Então, ele pegou um dia, ele pegou uma bola, pegou o Itamar só falava hebraico, foi o primeiro falante de hebraico depois de 2000 anos, nativo. E ele jogava a bola para o Itamar no parque. E o Itamar olhava a bola e falava Kadur, Kadur, Kadur. Aí, a bola é Kadur. Então, hoje em dia, a bola em hebraico é Kadur. Garrafa não existia nome, não tinha nada. E o menino nada de falar a palavra garrafa. Então, um dia ele pegou, jogando um líquido fora, ele percebeu que quando o líquido saía da garrafa, fazia bakbuk, 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 bakbuk. Garrafa em hebraico é bakbuk. Quer dizer, o filho criou duas palavras para ele. Exatamente. Então, tem essas curiosidades que ao longo do curso eu trago e tem... É muito material, é muita coisa interessante. Então, as pessoas interessadas no curso, que venham, que participem, não é difícil, não é impossível, é divertido, né? E eu acho que eu fico feliz por ter sido um projeto que deu certo.